Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 9, diz assim o texto. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, repita comigo, quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém, irmãos? Vamos hoje ao fechamento da nossa campanha e orando a Deus pedindo um discernimento, uma palavra e que fale não somente comigo, mas também com a igreja. Eu sempre falo que se a palavra não fala comigo, se a palavra não muda a minha vida, então não vai mudar a vida de ninguém. Então eu só prego se a palavra falar comigo. Que antes da a palavra falar com a igreja, ela precisa falar com o pregador, seja para exortação, para edificação, para direcionamento. E eu tenho uma certa preocupação com isso. E domingo, a nossa pastora Cássia, pregando com muita graça aqui, o Senhor Jesus ele me fez lembrar desse texto. Eu já preguei algumas vezes no livro de Ezequiel, mas não da maneira que eu vou pregar hoje, trazendo para um outro lado que o Senhor Jesus nos direcionou. Mas eu creio que vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida. Irmãos, quando a gente pega o contexto do livro de Ezequiel, a gente sabe, Ezequiel foi levado em exílio para a Babilônia aos 26 anos, mais ou menos, e perto de exercer o seu ofício sacerdotal, e em um determinado momento de sua chamada, de sua história, Deus resolve se manifestar com a glória e com a graça que ele tem para Ezequiel. Em uma de suas revelações, Deus resolve mostrar a situação, não somente espiritual, mas política da nação de Israel. E essa visão foi nada mais, nada menos que o vale de ossos secos. Deus ele olha para Ezequiel e Ezequiel ele é bem claro em dizer que o vale de ossos secos continham ossos e os ossos eram sequíssimos. Deus olha para Ezequiel e fala, filho do homem, poderá reviver esses ossos? Ezequiel, muito bem sábio, ele diz, Senhor, tu sabes. E a história todos nós conhecemos, Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, aí vem nervos, vem carnes, vem pele, e o corpo daqueles ossos, eles são restaurados, tudo isso em visão. Só que faltava algo para aqueles ossos se colocarem de pé, faltava o Espírito. Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, profetiza ao Espírito, e diz, vem dos quatro ventos, ó Espírito. E eu me prendi nisso aqui, eu sempre tenho comigo que quando eu estou lendo a Bíblia e algo me prende, é que Jesus ele quer falar alguma coisa ali naquele lugar. E eu fui pesquisar um pouco mais a respeito desses quatro ventos, e eu me indaguei e falei, mas por que quatro ventos? Eu até estava conversando com o irmão Valdir esses dias a respeito disso, né? Nós temos um grupo de oração, eu só tenho um spoiler de um esboço lá no grupo de oração. Os irmãos ficaram doidos, mas enfim. Quando a gente fala desses quatro ventos, vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste, nós vemos desses quatro ventos que cada um carrega um aspecto diferente do poder transformador de Deus. Hoje em dia a gente consegue, nos dias atuais, ter uma noção, não só da nação de Israel, mas do mundo como um todo, dessa visão de vale de ossos secos. Não é bem difícil a gente ver pessoas secas emocionalmente, pessoas mortas espiritualmente, pessoas desesperançosas ministerialmente. E nesse contexto de Ezequiel, eu já quero dizer para você que se você entrou aqui assim nessa noite, os quatro ventos do Espírito que soprou no vale de osso seco, vai soprar na sua vida e vai te colocar de pé. No contexto teológico, cada um desses ventos eles têm um significado profundo, revelando como Deus ele age nas nossas vidas, seja em juízo, seja em misericórdia,
seja em provisão e seja em restauração. E hoje aqui eu quero mostrar para vocês que cada vento desse, quando Deus sopra nas nossas vidas, existe um propósito. E até os piores ventos que Deus sopra na nossa vida, tem um propósito de Deus para nós. Quando a gente fala do vento do leste, nós estamos falando de um vento que sopra como uma lâmina que corta. Quando a gente fala do vento do oeste, a gente fala de um vento que sopra, mas sopra com bálsamo, sopra com cura. Quando a gente fala do vento do norte, a gente fala de um vento que nos confronta. Assim, quando nós fomos confrontados, quando nós vemos um trovão. Quando nós falamos do vento do sul, nós estamos falando aí de um vento que nos desperta, assim como fogo. Ou seja, cada aspecto, cada vento desse, Deus ele tem um propósito em agir em nossas vidas. Nada que acontece nas nossas vidas é em vão. E vamos lá, vamos caminhar. Quando a gente fala do vento leste ou vento oriente, o vento oriental, nós estamos falando do vento do juízo, o vento da aprovação. Esse vento oriental na Palestina bíblica, ele era visto como o mais temido. Ele vinha do deserto, esse vento ele soprava do deserto, ele trazia consigo areias escaldantes e também um calor opressivo. Ele era conhecido como o vento do deserto, porque aonde ele passava, ele destruía. Para os irmãos ter noção, quando esse vento soprava, era questão de horas para as plantações ficarem secas e a terra ficar estéril. Mas, irmão Diogo, eu não estou entendendo, eu já vou começar a explicar isso aqui porque o tempo é curto. Espiritualmente falando, irmãos, este vento que sopra do leste, o vento oriental, ele representa muitas das vezes um momento em que Deus ele permite circunstâncias difíceis na minha e na sua vida para nos tratar. Esse é um daqueles ventos que eu e você, a gente não quer, mas nós precisamos. Lembra que eu falei para você que esse é um vento que corta igual uma lâmina? Esse é o vento que Jesus usa para nos poldar. Esse é o vento que chega no dia mau, o dia que ninguém espera, o dia que ninguém marca no calendário, o dia que ninguém marca na agenda. Esse é o vento que chega quando você chega no seu trabalho e você vai saber que você vai ser desligado. Esse é o vento que chega quando você chega de uma consulta médica com um laudo de uma doença que não tem cura. Esse é um vento que sopra quando a sua vida financeira não está nada bem. Esse é um vento que sopra quando a crise chega no seu casamento. Esse é um vento que chega quando a crise emocional chega na sua vida. Esse é um vento que Deus usa para nos tratar. E quando esse vento ele sopra, nada mais é do que Deus nos chamando para um particular. Quando eu pego o livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15, Deus vai falar assim: virei, pois, e irei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ou seja, Deus usa as dificuldades da vida para nos moldar. Deus ele usa esse vento oriental para nos moldar segundo o propósito dele. Esse vento, quando esse vento ele sopra, ele vem arrancando tudo da nossa vida, tudo que é de bom, e se nós não acharmos o caminho correto que Jesus quer, ele vem arrancando as coisas boas que vêm da nossa vida também. Porque quando Deus ele quer colocar um homem e uma mulher no lugar, ele não mede esforço, ele não mede circunstância, e ele nem vê quem está do seu lado ou não. Ele vai tocar porque ele quer nos aproximar dele. Então, quando eu olho para esse vento, eu vejo que ele não é um vento arbitrário. Não é um vento que o inimigo coloca, não é um vento que o diabo sopra. Nós temos a facilidade de falar que quando nós estamos na dificuldade é coisa do diabo. Eu aprendi com um pastor uma vez que nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, tudo é nós.
Os nossos problemas que nós passamos hoje são consequência das nossas escolhas. Ou seja, quando esse vento ele sopra, ele é um vento proposital. Todo agricultor, quando ele poda uma videira, é para que ela dê mais fruto. Jesus, em João capítulo 15, versículo 2, ele vai deixar isso bem claro. Toda videira que está, todo ramo que está em mim, que é a videira que não dá fruto, eu cortarei e jogarei fora. Ou seja, quando esse vento ele vem, quando esse vento ele bate em nossas vidas, Deus ele quer tirar de nós tudo aquilo que está nos afastando da presença dele. Ele quer tirar de nós todos os nossos pecados escondidos, os nossos pecados de estimação. Ele quer tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta dele. Ele quer tirar das nossas vidas tudo aquilo que nós colocamos em primazia e não damos a honra devida para ele. Ou seja, quando esse vento ele sopra, é um vento para o nosso crescimento. O salmista, no Salmo 119, capítulo 67, ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, antes dele ser corrigido, antes dele ser afligido, ele andava no mundo errôneo. Mas depois que ele foi, Jesus resolveu poldar ele. Ele começa a guardar a palavra do Senhor e andar pelos caminhos retos. Esse vento que sopra do leste é um vento que traz juízo. Quando nós vemos Êxodo capítulo 10, versículo 13, nós vamos ver que Deus sopra um vento do oriente e esse vento traz os garfanhotos. E esses garfanhotos causam destruição no Egito, comendo todas as lavouras e não deixando nada. Ou seja, o juízo de Deus foi se apresentado num sopro desse vento que soprou do leste e trouxe os garfanhotos. Outra vez que eu vejo Deus soprando esse vento é na vida de Jonas, quando Deus ele resolve soprar esse vento para uma disciplina em nossas vidas. Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas, quando Deus ele orienta o profeta Jonas a profetizar contra a cidade de Nínive. Jonas fica com medo, ele corre do seu chamado, ele entra dentro de um barco e se joga meio ao mar, mas em meio ao mar Deus está vendo ele. E a Bíblia vai nos falar que lá no meio do mar, Deus ele sopra um vento oriental que começa a balançar o barco, a tempestade, e eles começam a jogar as coisas todas fora. Mas, irmão Diogo, como você sabe que o vento que soprou no barco de Jonas é um vento oriental? Está lá em Salmos capítulo 48, versículo 7, é só você pegar e ler. E Jonas ele está escondido dentro do barco, mas Deus ele tem um propósito. Só que o fugir da presença de Deus de Jonas está afligindo outras pessoas também. Aqui eu aprendo algo interessante. Muitas das vezes, quem nós estamos colocando em nosso barco traz o vento, ou esse vento oriental. Muitas das vezes, quem colocamos em nossas vidas, que nós queremos ajudar, ele traz esse vento conosco. Porque quando eles pegam, eles vão até Jonas, eles encontram Jonas dormindo. Eles acordam Jonas. Eles questionam Jonas. Quem é você? O que você está fazendo? Fala, eu sou o profeta do Senhor e eu sei por que está acontecendo essa tempestade. Me lancem no mar que a tempestade vai cessar e vocês vão viver. Uma coisa que eu aprendo aqui, nós temos que tomar cuidado. Primeiro, com quem nós colocamos dentro do nosso barco. Porque Deus ele usa esses ventos para nos corrigir. O que eu quero dizer com isso nessa noite a respeito desse vento, o vento leste? Que muitas das vezes quando Deus ele usa crises financeiras, usa doenças, usa decepções, não é por acaso. Ele quer nos aproximar dele. Ele quer nos trazer a um nível a mais de intimidade. Ele quer nos aproximar dele de maneira a nós confiarmos no Senhor. E só tem um jeito desse vento cessar. Me pergunte qual? É entrando na direção de Deus.
O vento oeste. Se o vento leste ele sopra de um lado, devastando tudo, levando tudo embora, o vento oeste ele sopra do outro lado. Se o vento leste ele sopra do deserto, trazendo calor, trazendo destruição, o vento oeste ele sopra do mar Mediterrâneo, trazendo uma brisa suave, trazendo refrigério e trazendo chuva. Aleluia. Diferente do vento leste, este vinha do mar Mediterrâneo, trazendo consigo umidade, frescor e o mais importante, chuva. E na cultura agrícola de Israel, esse vento significava vida, restauração e esperança. Na nossa vida espiritual, o vento oeste ele representa os momentos em que Deus intervém com graça e refúgio. É o momento em que Deus olha para nós e diz: basta na sua prova. A sua provação acabou. Aleluia. Esse vento que sopra do oeste é um vento que ele vem trazendo restituição. É um vento que vem trazendo alegria. Tudo aquilo que o vento leste destruiu, o vento oeste vem restaurando. Deus vem colocando as coisas no lugar através desse vento oeste. Engraçado é que quando nós passamos por esse vento oeste em nossas vidas, nós ficamos igual o salmista, que ele diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cântico. O vento oeste de Deus está soprando nas nossas vidas aqui nessa noite. Se por um determinado momento o vento leste de destruição, de avasalação soprou na sua vida, o vento oeste de Deus está soprando na minha e na sua vida nessa noite. Esse vento está trazendo renovo, está trazendo restauração, está trazendo edificação. Esse vento está te colocando de pé. Esse vento, irmãos, restaurador, ele nos ensina sobre o caráter de Deus. Olha o que Jeremias diz no Jeremias 29:11. O mesmo profeta Jeremias que ele anunciou juízo, ele também declarou: porque eu bem sei que os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se de um lado sopra o vento leste, o vento destruidor, do outro Deus vem com o vento oeste restaurando. Por quê? Porque Ele quer nos colocar no lugar. E olha que Jeremias diz: bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Muitas das vezes o vento leste sopra sobre as nossas vidas e o que nós sabemos fazer é murmurar. Quem não murmura? Quem nunca murmurou? Mas muitas das vezes nós precisamos olhar para dentro de nós, ver o que Deus está requerendo de nós e nos posicionarmos. Aí sim, Jesus ele vem com um vento restaurador, com um vento de refrigério, com um vento que alegra a nossa alma, que um vento que faz te acordar pela manhã e diz: hoje é um bom dia para mim viver. Esse é um vento que sopra, é onde você olha um relógio e diz: hoje é um bom dia para mim ir para o culto, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esse mesmo vento quando a gente fala das pragas do Egito, o vento leste ele soprou, ele trouxe as pragas, e o vento oeste ele soprou e levou embora. Deus ele tira das nossas vidas tudo aquilo que está nos destruindo. Oh glória! O vento norte, meu tempo já foi embora.
vento norte, o vento misterioso. Por quê? Porque ele é um vento que fala da majestade e da revelação. Se nós pegarmos alguns textos bíblicos, nós vamos ver que o norte ele é mencionado como um aspecto misterioso. Ninguém sabe o que vinha do norte. Do norte vinham os inimigos, mas também do norte é onde vinham as revelações de Deus. Esse vento é o mais misterioso. Na geografia bíblica, o norte ele era associado ao desconhecido, ao temor e à majestade divina. Era de lá que vinham os inimigos, mas também as mais gloriosas manifestações de Deus. Quando a gente pega o profeta Isaías, ele vai falar assim, ó, que teve uma visão impressionante. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6, versículo 1. Onde? No templo. E o templo ficava onde? Ao norte de Jerusalém. Quando a gente pega Jó capítulo 37, 22, Jó vai falar, do norte vem o dourado esplendor, em Deus a tremenda majestade. Ou seja, é do norte que vem o mistério. É do norte quando Deus ele se apresenta para nós e diz, eu estou aqui. Foi esse vento norte que soprou na vida de Ezequiel mesmo, lá no capítulo 1, onde Ezequiel estava desesperançoso. Ele estava triste porque ele queria ser sacerdote, mas lhe foi tirado o ofício do sacerdote. Até que um dia, soprando um vento do norte, Deus ele resolveu aparecer para Ezequiel e diz, filho do homem, coloque-te em pé, porque eu vou falar com você. É esse vento do norte onde Deus vai trazer as mais experiências para nós. Nós não vamos ficar repetindo os nossos testemunhos. Deus vai dar experiências novas para nós. É nesse vento onde Deus ele se resolve se apresentar na madrugada, na oração, no jejum, enquanto nós estamos lendo a Bíblia. Porque é onde Deus se manifesta, diz, filho, eu estou contigo no meio do vento. Oh glória! É nesse vento que nós precisamos entender, irmãos, que nós não entendemos o caminho de Deus, mas nós devemos confiar na sua majestade. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, eu tenho que confiar no Senhor, esperar nele mesmo sem vê-lo. Mesmo que a prova, a luta, o vento leste está soprando, está devastando tudo, eu tenho que confiar no Senhor. Exemplo disso, Jó. Deus permitiu o vento leste na vida de Jó. E a Bíblia vai dizer que soprou um vento na vida de Jó, que ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele perdeu os bens que ele tinha, ele perdeu tudo, perdeu a saúde. Mas uma coisa que Jó deixou para nós é não deixar de confiar, não deixar de adorar a Deus. Por mais difícil que esteja a prova que você está passando, não questione a Deus. Primeiro, Deus não deve explicação para ninguém, mas deve ser adorado. Oh glória! Vamos lá para nós finalizarmos. O vento do sul. Esse vento do sul ele é conhecido como o vento do avivamento. O vento do amor. Esse vento é o vento meridional. Ele vinha das terras férteis do Negueb, trazendo os aromas de especiarias e flores. Era o vento do amor, era o vento da paixão, era o vento da intimidade com Deus. Cantares, capítulo 4, versículo 6. A noiva vai exclamar dizendo, desperta vento do norte, e vem tu vento do sul, soprai no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Este vento é o vento do avivamento. Esse vento é o vento do derramamento do Espírito Santo de Deus.
E é esse vento que nós vemos soprar no dia de Pentecoste. Nós vemos que em Atos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia vai dizer que veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos do sopro do Espírito Santo para as nossas vidas. É esse sopro do Espírito Santo que nos coloca de pé. É esse sopro do Espírito que faz nós queremos estarmos aqui e ser cheios dele, ser cheios de Deus. É esse sopro do Espírito que traz consolo para a nossa alma. É esse sopro do Espírito que traz alegria para o nosso espírito. É esse sopro do Espírito que faz nos dar glória a Deus e aleluia. E o engraçado é que esse vento ele não soprou somente em Atos 2. Ele continua soprando nos nossos dias. E ao longo da história, quando a gente pega o avivamento da Rua Azusa, lá em 1906, nós vemos que o vento sul, ele soprou um poderoso avivamento lá na Rua Azusa. E o interessante é que o fato de eu e você estar aqui, a promessa ela saiu de lá. Ô glória, era para você ter melhorado seu glória a Deus e aleluia. Mas eu vou entender, tá frio, a gente quer ir embora, né? O avivamento da Rua Azusa, um dos maiores avivamentos que a história já viveu, onde a história vai dizer que pessoas que oravam naquele lugar, pessoas que buscavam a presença de Deus naquele lugar, saíam tão cheias, tão carregadas, que outras pessoas precisavam carregar. Há relatos de pessoas que flutuavam no meio da oração. Uma vez eu olhando o testemunho a respeito da Rua Azusa, eu me deparei com uma história de uma moça, onde ela entrou no meio da oração. Ela nunca tinha feito aula de canto, ela nunca tinha feito aula de teatro, de teclado, de piano, mas de repente o Espírito Santo de Deus se empoderou daquela mulher. Ela sentou no teclado, pastor, ela começou a tocar os mais belos hinos, ela começou a falar 2, 3 idiomas sem ninguém entender nada. O Espírito Santo de Deus capacitou aquela mulher e pode nos capacitar aqui nesta noite. Mas nós precisamos querer o vento sul nas nossas vidas. E ele vem. Quando nós pegamos a história de Billy Graham, a Bíblia vai dizer que certa vez eles foram fazer um passeio escolar. E esse passeio escolar era nada mais, nada menos na casa de John Wesley. Eles foram conhecer a história de John Wesley. E do lado da cama de John Wesley, tinha 2 buraquinhos, era onde ele costumava ajoelhar. Ele orava tanto que se formou os 2 buraquinhos e ficaram fundo. E a história vai dizer que aquela turma acabou a expedição e elas foram embora. E chegou no ônibus, o professor começou a contar os alunos. E ele viu que estava faltando um, ele voltou para dentro da casa e começou a procurar. Procurou na sala, nos quartos. Quando ele chegou no quarto de John Wesley, estava lá uma criança chorando, uma criança orando. E a oração da criança é: faz de novo, Senhor. Interessante é que o professor coloca a mão no ombro daquela criança. Vamos Billy Graham, vamos embora, a gente precisa ir. E a história vai dizer que Deus, ele ouviu a oração daquela criança. Billy Graham se tornou um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Em mais de 60 anos de ministério, pregou para mais de 210 milhões de pessoas em 185 mil países. Deus ouviu a oração da criança e Deus pode escutar a nossa oração aqui nessa noite.
em 1910, desatracou no porto do Pará. Daniel Berg e Gunnar Wing, eles não tinham nada, irmãos, só tinham uma promessa: levar o avivamento ao Brasil, levar o Espírito Santo de Deus ao Brasil. Eles começaram a pregar, mas de repente as portas se fecharam, mas mesmo com a porta fechada, eles continuaram pregando. E a história vai dizer que certa vez eles estavam orando, já ia dar 2, 3, 4 horas da manhã, quando uma mulher, a Celina de Albuquerque, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus porque creu. E você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, Ele está soprando os seus ventos na nossa igreja nessa noite. O vento do leste para nos purificar, o vento do oeste para nos restaurar, o vento norte para revelar a sua glória, e o vento sul para nos avivar. Qual o vento de Deus que você precisa nessa noite? Eu te convido a orar comigo nessa noite. E nessa oração, peça para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era novo convertido na fé. Eu trabalhava no telemarketing, eu entrava às 6 horas da manhã, saía meio-dia. Lá na Lapa, lá embaixo, perto do Mercadão da Lapa, eu subia correndo para pegar o ônibus para chegar cedo na minha casa. Eu chegava cedo em casa, pegava a Bíblia para ler, não entendia nada. Como eu não entendia nada, eu dobrava o joelho e falava: Deus, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o seu Espírito Santo. E assim se seguiu sucessivamente por alguns meses. E com 6 meses de convertido, Deus me encheu do teu Santo Espírito. E para a glória de Deus, estamos na presença dele até hoje. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que querer. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que buscar. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que bater na porta e dizer: Deus, eu não aceito sair daqui da mesma maneira que eu estou entrando. Então nessa oração eu quero convidar a você a clamar ao Senhor por um avivamento individual. Um avivamento que vai te despertar nas madrugadas. Um avivamento que vai te trazer uma sede de leitura bíblica. Um avivamento que vai te trazer uma sede de jejum. Um avivamento que vai te trazer a um período de oração mais extenso. Um avivamento que vai te aproximar do Senhor. Mas eu não posso fazer isso por você. Você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que orar. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. E eu sou grato a ti por ter transpassado, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que a partir desse momento, através dessa palavra, que ela venha, Deus, entrar nos corações como terra fértil, e venha, Deus, acender a chama do Espírito Santo. Mas um avivamento bíblico, um avivamento de jejum, um avivamento de oração, um avivamento de leitura bíblica, um avivamento de comunhão com o céu. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, vai visitando a vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite, e aonde houver um crente desejoso de ti, encha ele do teu Espírito Santo. Vai recebendo os ventos de Deus aí, meu irmão. Jesus está te enchendo nessa noite. Jesus está te poldando com o vento do leste. Jesus está refrigerando a sua alma com o vento do oeste. Jesus está se apresentando para você com o vento do norte. E Jesus está te enchendo do Espírito Santo com o vento do sul. Erebassore calamanchora managayasure calamanagasuria.